Eu queria falar um pouquinho da origem desse texto, né? Ele é um momento novo, assim, na minha pesquisa, porque durante o doutorado, né, e mesmo até antes, a minha preocupação sempre foi o sujeito, né, a subjetividade, mas numa perspectiva muito individualista, né? Então, eu estudei a questão da identidade pessoal, a consciência de si, né? Estudei antes do Ricoeur no âmbito da filosofia da mente, né, um pouco de fenomenologia, né, e depois fui estudar esse tema do sujeito no Ricoeur, né, e aí com o Ricoeur, ele me ensinou, né, que essa subjetividade, ela vai ser sempre atravessada, né, e constituída por alteridades, né, aquela famosa tríade, né, que ele fala lá no Si Mesmo como Outro, né, o corpo, a consciência moral e outrem, né, e que essa subjetividade sempre vai ser uma mediação também imperfeita, uma mediação frágil, né? Então, eu vinha estudando essa subjetividade muito peculiar, já expandida, alargada aí pela alteridade desde dentro, né? Mas o meu foco ainda era o indivíduo, né? Então, foi muito recentemente, né? Bem dizer, a partir da pandemia, que eu comecei a pensar mais a questão da intersubjetividade, que para o Ricoeur nunca foi separado, né? Pensar o sujeito e o intersubjetivo, né? Para mim, que era no meu recorte, né? E aí foi nesse momento que eu encontrei esse texto de Ricoeur sobre a questão colonial, de 1947, né? Que é um texto muito curtinho, né? Escrito por uma revista protestante, que ele escreve para a comunidade eclesial, né? Pedindo uma maior conscientização dos franceses, né? Em relação ao que estava acontecendo naquele momento ali na Argélia em especial, né, mas também no Marrocos, né, e outros países, né, dominados pelas forças francesas naquele momento ali, né. Esse texto me chamou muito a atenção porque ele mostrava uma postura que me pareceu bastante revolucionária, né, para a época, né, e também essa postura de autocrítica, né, no sentido de que o Ricoeur, ele é um europeu, ele é um francês, né, e eu achei, assim, de uma profundidade ética notável, né, então eu fiquei fascinada pelo texto, né, e aí eu apresentei a leitura desse texto lá no nosso grupo, né, de sexta-feira à tarde, mensal, e em seguida eu produzi o artigo, né, então aí o artigo eu pude expandir um pouco melhor, né, e aí o que eu fiz? Então, falar um pouquinho do texto, né, para quem não leu, até para fazer um convite, né, para a leitura, para o debate, né, eu busquei aprofundar esse tema da questão colonial, né, em duas direções, né, a culpabilidade e a civilização universal, né. Hoje, assim, relendo, né, eu fiquei pensando, eu acho que um outro título desse texto podia ser sobre a reparação na questão colonial, porque o que está em jogo na culpabilidade na civilização universal é a reparação, né, então, a colonização foi um grande mal, e a pergunta é como reparar, né? E aí me parece que a partir desse texto do Ricoeur, dá para a gente abrir essas duas direções. A reparação, ela passa pela culpabilidade, então é preciso, né, que todas as pessoas, não só os militares, não só as forças de poder da época que colocaram em prática a colonização, né, mas todo cidadão do país colonizador faça esse exame de consciência, né, mas também tem que ter um direcionamento, né, uma busca de uma civilização mais universal, né, aí eu vou mostrar como que eu fiz essa leitura, né, algumas coisas estão no texto, alguns elementos a gente arrisca, né, interpretar, né, tem uma distinção que o Ricoeur vai trabalhar em outros textos, né, Memória, História e Esquecimento, né, que também é muito comum na ética, entre reparar e restituir, né, então, a gente sabe, por exemplo, que a restituição, ela é do campo aí do material, né? Então, a pessoa roubou um objeto, praticou uma corrupção, você devolve o que você pegou, né? Restituiu, né? Se a gente pensar nas mazelas coloniais, né? Como que se dá a restituição? Um bom exemplo que a gente tem, a meu ver, é a política de cotas, por exemplo, no caso dos negros, né? Você vai devolver a parte material, a igualdade de oportunidades que foi tirada, né, de gerações anteriores. Essas já pereceram, mas você tenta fazer a justiça, né, com os descendentes, né. Só que a restituição é só uma parte, né, a reparação, ela, vamos dizer assim, se a restituição é o lado material, devolver o que foi tirado, a reparação é curar a ferida, né, então ela é mais o lado espiritual, né, por isso que, assim, não basta você ter uma política de cotas para dizer, então tá tudo certo, né, com a população afro-brasileira, não tá tudo certo, né, enquanto houver racismo, não tá tudo certo, né, a reparação, ela é mais difícil, né,
porque ela tem a ver com a mudança, né, de uma mentalidade, né? Então essa curar as feridas e impedir que elas se repitam, né? Então é disso que se trata, né? Então, o foco aqui é a reparação, justamente porque é esse lado espiritual que é o mais difícil de atingir, né? O mais difícil de você promover, né? Então, geralmente, as duas coisas caminham juntas, né? Restituição e reparação, mas a gente vai focar na reparação por causa dessa sua visada, né? Mais espiritual, vamos dizer assim, por falta de um termo melhor, né? Então, aí eu vou tentar mostrar como se dá essa reparação via culpabilidade, né, e via uma ideia de uma civilização universal, né. Então, para reparar, você tem que dar um olhar ao que foi feito, mas também visar mudanças, né, para que essas mazelas não se repitam, né. Então, o tema da culpabilidade foi um desenvolvimento a partir do diálogo com Jaspers, né, que foi uma influência, né, no começo aí da filosofia do Ricoeur, antes do voluntário e involuntário, né, acho que todo mundo sabe a história, né, junto com o Dufresne, ele traduziu, né, ele escreveu um livro, né, sobre a filosofia existencial do Jaspers, né, no período lá do cativeiro, né, e quem identificou esse diálogo com Jaspers muito, muito forte nesse texto, né, foi o comentador, o Ernest Wolff, né. Você tá com o livro aí, olha, o seu tá em bom estado, se você vê o meu, tá todo caindo, olha o meu, eu comprei num sebo lá em Paris, mas olha, tá assim, caindo mesmo aos pedaços, eu queria até um novo, se eu puder. Você leu mais do que eu, né? Não, eu já comprei velho, usado, assim, foi, mas enfim, né, quem sabe, porque não acha para vender mais, né. Então, aí foi quem deu a ideia foi dessa leitura foi o Ernest Wolff, né, que esse texto ele é de 47, mas ele foi publicado de novo em 2018, né, e o Wolff, que é um professor sul-africano, mas que trabalha na Bélgica, em Louvain, inclusive ele já foi aqui aí na UFPI há algum tempo, né. Bom, aí vou até fazer aqui a propaganda, né? Ele publicou um livro que tem muito a ver com essa temática da acolhida do outro, que saiu esse ano. Vou colocar aqui no chat, porque está acesso livre, né? Então, pode baixar o PDF à vontade, né? Que é Ler Ricoeur, né? Desde a periferia, né? Então, é muito interessante, porque ele vai trabalhar essa noção de periferia em 3 sentidos, né? Tanto esses textos periféricos do Ricoeur, que a Antônia falava aí, né? Esses textos de 47, da década de 40 e 50, que tem muitos elementos políticos, mas que às vezes são deixados de lado por causa de elementos um pouco religiosos, né? Porque muitas vezes ele escrevia para revistas, né, religiosas, para a comunidade eclesial, né, e tem muitos textos interessantes, então ele fala, é preciso pegar o Ricoeur desde a periferia, esses textos periféricos, né. Um segundo ponto, né, pensando a partir da perspectiva dos povos periféricos, né, então colonizados, minorias étnicas, né, mulheres também, negros, né, e todas as minorias, né, minorias no sentido de oprimidos, bem dizer, né, porque pensar mesmo, mulheres nós somos até a maioria, né, mas, enfim, e também dele próprio, né, porque ele é sul-africano, né, então ele próprio se colocando nessa periferia, né. Então, a pergunta é, mas por que a culpabilidade é importante para a questão colonial, né? Porque o caminho da reparação tem de começar pela conscientização individual, né? Então, se a gente pensar como reparar, trazendo para o nosso caso, né? Isso aí não está no texto, mas para ficar mais concreto, né? A escravidão negra, né? O extermínio dos indígenas no Brasil, né? É preciso que cada brasileiro reconheça essa dívida da nação, e isso independentemente se você é branco, se você é imigrante europeu, se você herdou grandes propriedades de terra, ou se você só tem sua força de trabalho, né? É preciso fazer esse reconhecimento, né? O Jaspers chamava esse elemento de culpabilidade política, né? Que é o fato de você pertencer a um Estado, uma nação, que no passado cometeu crimes, né? Então, essa consciência moral, ela passa por essa culpabilidade política, né? O Jaspers, nessa obra de 46, né, que aí é o seguinte, o Ricoeur, junto com o Dufresne, escreveu, né, Karl Jaspers e a Filosofia da Existência, em 46. Só que no mesmo ano de 46, saiu, né, A Culpabilidade Alemã, que foi o livro do Jaspers, que ele começou a dar conferências em 45, quando
acabou a guerra, né, a Segunda Guerra, e aí teve aquele momento de desnazificação, as forças aliadas ocuparam a Alemanha, e o Jaspers se perguntava, por que a gente chegou a esse ponto? Por que a gente deixou o Holocausto acontecer aqui no nosso país, né? E aí ele começa a dar essas palestras, e depois sai o livro, só que o livro do Dufresne e do Riquet já estava pronto, aí entrou como apêndice, né? Então, na parte desse livro, eles acrescentaram depois, né? Então já estavam fora da prisão, e aí eles escreveram o apêndice que foi sobre essa obra que tinha acabado de sair, né? Nesse livro, o Jaspers vai distinguir 4 tipos de culpa. Então, ele fala, nós alemães não só somos culpados, mas a gente é culpado de 4 formas, né? Claro que ele vai fazer toda uma diferenciação, né? Entre aqueles que efetivamente foram culpados, aqueles que silenciaram, mas que aqueceram, né? Aqueles que desejaram muito que os aliados antes acabassem com aquela história, aqueles que desde 33 não queriam nem a ascensão do Hitler, né? Então tem toda essa diferenciação, né? 4 tipos: culpa criminal, culpa moral, culpa política e culpa metafísica. Essas 2 últimas são as que nos interessam melhor, porque elas são culpas coletivas, né? Então, a culpa política, ela é essa que eu falei, pertencia a uma nação que cometeu crimes. A metafísica, ela é uma culpa bem pesada, e até um caminho que eu pretendo estudar em algum momento, né, a ressonância religiosa dessa culpa metafísica, né, porque ela o que é a culpa metafísica? É aquele fardo de ter sobrevivido quando outros estão morrendo. Pronto, se a gente pegar a pandemia, né, o fato de ter muita gente que não está podendo, como nós, professores, trabalhar online, né, de modo a se expor menos ao vírus, isso geraria uma culpa metafísica, no sentido de que, poxa, todo mundo podia estar nessa condição, tinha o direito igual, por que eu tenho o direito de ficar aqui na minha casa, eu já tomei até uma primeira dose por ser professora, sendo que eu não estou exposta, né, trabalhando, né? Então, essa que é a culpa metafísica que o Jaspers fala, né? Tá errado, né? E a moça que vende o acarajé ali na praia não tomou vacina, e se ela não sair para vender o acarajé, ela não vai sobreviver, né? Então, essa culpa, né, claro que não não teria como, né, dar o braço dela no lugar do meu para tomar a vacina, mas você sente essa culpa, essa é a culpa metafísica, né? Que é o fato de você sobreviver quando os seus semelhantes estão morrendo ou correndo risco, né? A culpa metafísica também está implicada na reparação, né? Isso no Jaspers é bem pesado, né? No Riquet eu queria entender melhor, porque não é tão pesado assim, parece que ele foca mais na culpa política, né? Essa ideia, né, de você se ver o outro como você mesmo, né? Então a gente tinha lá o si mesmo como o outro, parece que agora a gente faz uma inversão, né? O outro como um si mesmo, né? Então, o outro também sou eu, né? Então, o George Floyd podia ser meu irmão, né? O Miguel Otávio, aquele menino do Recife, né, que caiu do 9º andar, deixaram cair, podia ser meu filho, né? Os índios na tribo Açucocal, que tem aqui em Alagoas, né, são meus iguais, né? Aquele adolescente marroquino que a gente viu, né, tentando chegar lá na Ilha de Celta, né, com as garrafas amarradas no corpo, né, é meu igual também, né? Podia ser eu ali. E se tem uma pessoa nessa situação, né, toda a humanidade, essa culpa metade dessa. Mas para chegar na culpabilidade individual, né, de você poder fazer esse exame de consciência, né, e reconhecer que as coisas não foram legais no passado, né, visando o quê, né, que elas não se repitam. Esse é um lado, né. O outro lado da análise é a civilização universal, né. Então, como eu disse, né, a reparação, ela passa pela culpabilidade, mas ela tem que apontar para uma solução. E a solução parece, né, que está no caminho de uma comunidade humana. A expressão que o Riquet usa no texto é comunidade humana, né. Bom, essa ideia de uma comunidade humana ou civilização universal, ela não é novidade. Antes do Riquet, outros filósofos já propuseram, né, mas parece que ele traz, nesse texto da questão colonial, que ele mobiliza esse conceito, né, e aí por isso que eu trouxe ela, busquei em outros textos também, da década de 50 e 60, né, para aprofundar, né. Então, eu explorei esse assunto a partir de 2 vias. A primeira, que aparece no texto da questão colonial, a crítica ao Estado-nação, né, então, para o Riquet,
Veja, não que ele seja um anarquista, não é isso, né? Mas o Estado, ele pode atrapalhar o advento de uma civilização verdadeiramente universal. Ele é importante como um ponto de passagem, mas ele não pode ser o objetivo final, né? E o segundo ponto, a segunda via, é o diálogo com a comunidade eclesial. Então, aí ele vê nos cristãos, e veja, não é na igreja, né, enquanto instituição, nos cristãos, o terreno propício para a gente encontrar esse traço necessário para essa união dos povos, né? Então, ali, claramente nesse texto, ele se dirige aos cristãos dessa forma, né? Então, falando do Estado, né? O Riquelme começa observando que o Estado é ambíguo, ele pode propiciar o bem, né? E pode também propiciar o mal de um povo, né? Então, o Riquelme não defende a abolição do Estado, mas ele defende que o Estado melhore, né? Não desapareça, mas melhora, né? Melhore. Um Estado forte vai ser o quê? Aquele que não oprime o seu povo, que não escraviza o seu povo, né? E aí a gente se pergunta, né, qual o Estado que a gente vive agora aqui no Brasil, né? Nessa ótica, né? E aí eu venho atualmente tentando entender também essa ideia de Estado. Então, esse aí é um ponto no texto que não ficou muito bem desenvolvido, porque é algo que eu estou tentando compreender, né? Essa organização do poder, né? Que, inclusive, é o que me levou a estar lendo agora a Ideologia e Utopia, né? Que lá ele trabalha a questão do poder, né? Só que já é 75, é um período posterior, aparentemente não tem os elementos ali, né, religiosos, né? Até onde eu estou lendo, né? Não estão tão fortes quanto em 47, né? Mas ele está pensando ainda a organização do poder, né? Então é algo que eu estou tentando entender, não é algo que eu domine, né? E a comunidade eclesial, onde que entra? Ela é um modelo para o Riquet nesse texto de 47, né? É como se os cristãos, isso aí aparece num texto de 58, 11 anos depois, né? Que chama As Aventuras do Estado e a Tarefa dos Cristãos, né? Aparecem as características, né, que os cristãos teriam, né, ou potencialmente poderiam ter, né, que nos permitiriam abrir os olhos para um modelo do que seria uma comunidade humana, né. Então, o que os cristãos teriam a ensinar para a gente, né, como organizar um Estado forte, nesse sentido de não opressor, né? Então, 2 elementos. O primeiro, eu vou inverter a ordem só para terminar com da imaginação, né? Amor ao próximo e imaginação. E aí eu já vou terminando, né? Por que o amor ao próximo, né? Esse amor, quando ele fala de amor, não tem nada a ver com assistencialismo, né? Mas tem a ver com amar a diversidade dos povos. Então, é amor à liberdade do outro, né? Eu querer a autonomia dos outros povos, eu querer a liberdade política dos outros seres humanos que são tão humanos quanto eu, né? Então, os exemplos que eu dei ali, né? Os refugiados lutando para ir para um país melhor, né? As mães que estão tendo que levar o seu filho para o trabalho e, de repente, seu filho cai do 9º andar porque a sua patroa não cuidou dele, né? E por aí vai, né? É amor nesse sentido, amar a libertação, que todos tenham as mesmas condições, né? E o segundo elemento que os cristãos, segundo o que quer nesse texto, teria a nos ensinar, né? Seria a imaginação, né? E esse também é um dos tópicos que também me levou para a Ideologia e Utopia, que é o que eu estou lendo agora, né? Que é um livro sobre o imaginário social, né? Só que não mais nesse diálogo com os cristãos. Em 75, isso não era mais tão evidente. Eu não sei em que medida ainda estava no pensamento dele, né? Mas isso já não aparece mais na letra do texto, né? E aí a imaginação, né? Ela se trata do quê? Imaginar novas formas de dividir o poder, né? É isso que os cristãos poderiam, talvez, nos ajudar para esse caminho da comunidade universal, né? A gente conhece de dividir. Bom, claro que tem dificuldades, né? E aí eu comento no final, né? A principal, que me parece ser a conjunção entre a diversidade e a universalidade, porque se você falar de uma comunidade ou civilização universal, esse universal também pode ser opressor se ele igualar e apagar as diferenças, as peculiaridades dos povos, né, das etnias, né, então a gente teria que imaginar, né, pegando o exemplo dos cristãos aí, como seria uma universalidade plural. Essa é a expressão que aí eu termino aqui a minha apresentação, né, como pensar uma universalidade, mas que seja plural, né, que é o que eu acho que o Riquet perseguia nesse texto, né, de 58, e no outro de 61, que está lá em História e Verdade, né, que eu comento também, né, essa ideia de você atingir uma igualdade, mas que não apague, né, as diferenças, respeite as diferenças, né, e aí esse é o desafio para a gente, né,
Bom, esse é o resumo do resumo, assim, né? Mas como eu falei, muitos elementos eu estou pensando agora, então toda crítica é muito bem-vinda, tá bom? Então, coube a mim, nesta tarde, após saber a exposição da professora Cristina, que é amiga e coordenadora do nosso grupo de leitura de Riquer, né? Debater o seu texto. E também queria dar especialmente as boas-vindas nesse grupo seleto de estudos de hermenêutica em Paul Ricoeur, que faz parte, né, da pós-graduação em filosofia da universidade, que é coordenado, então, pelo professor Vanderlei, né, a quem eu agradeço e que também teve todo o cuidado da divulgação e organização, né, desta tarde de estudos com cartazes e divulgação nas redes, né. E eu já tive o privilégio de fazer uma fala aqui no grupo, então é sempre bom retornar, sobretudo para falar sobre a filosofia do Ricoeur. Eu vou fazer uma leitura do texto que está longe de se valer daquele pressuposto romântico, né? Tá? De compreender o autor melhor do que ele mesmo. Né? Então, eu gostaria que estivesse mais na linha da inovação semântica do texto produzido pela minha leitura, então, né? Mas de acordo, então, com a posição hermenêutica do próprio Ricoeur, né? Então, primeiro, a vantagem do diálogo em relação à leitura é que o autor está presente para discordar, né? E o diálogo mediado pelo texto, que é este caso, né, em que o autor está presente de algum modo, de algum modo retoma nessa perspectiva romântica, né? Certo? Mas o próprio texto possui a sua autonomia semântica, né? Para além do autor e também do leitor. Então, acho que esse é o ponto de partida, mas eu acho interessante a gente trabalhar com esses conceitos na própria configuração aqui dessas falas, né, que estamos realizando aqui. Então, eu fiquei muito satisfeito ao ler o seu texto, Cristina, né? Então, o texto intitulado, né, Paul Ricoeur e a questão colonial, a recepção do outro entre culpabilidade e a civilização universal. Acho que, inclusive, o título está muito adequado, embora você, na fala, né, percebeu a questão da reparação como uma questão importante, é verdade. Né? Isso também aparece bastante no texto, né? Então, nesse texto, a autora propõe uma excelente reflexão sobre a posição de Ricoeur enquanto francês, né? E, portanto, fazendo parte de um país que colonizou, né? Se vocês verem a história da França, ela é rica, né? Todo esse processo. Toda a Europa, né, realizou colonização em vários países. Né? Então, a gente está numa situação de colonizado. Né? E, evidentemente, a autora destaca muito no texto esta posição do próprio Ricoeur. Né? Tá? Portanto, o texto central da exposição da autora é o texto do Ricoeur de 1947, né? Que é a questão colonial. Né? O texto que, aliás, né, a autora traduz de modo muito cuidadoso e preciso no primeiro capítulo do livro. Tá? Mas o problema que decorre desta questão colonial é o tema da culpabilidade do colonizador, né? E as diferentes questões que podem surgir diante da ideia de uma cultura universal, que de algum modo acaba por incorporar, podemos dizer, né,
a pluralidade das culturas. Claro, aí tem algumas nuances que depois a gente pode pensar, né? Então, alguns aspectos mais exteriores do texto da autora, né? A autora circunscreve essa problemática da culpabilidade da cultura universal nos textos dos anos aí, 40, 50, início dos anos 60, né? Poderia falar, talvez, do jovem Riquer, né? Embora esse debate se estenda por toda a obra de Riquer. E a autora tem consciência desse lastro, quando aponta para a nota 8, né, que faz referência ao artigo de Gagnaban, né, que aborda o tema da culpa em outras obras do Riquer, né? Então, evidentemente que essa questão da culpabilidade, da responsabilidade é um tema que transita toda a filosofia de Riquer, é um dos temas centrais, inclusive, né? O texto de Riquer sobre a questão colonial tem uma vocação conjuntural, né? Que faz parte do engajamento político-religioso de Riquer nessa época, né? E outros textos também seguiram nessa mesma linha, né? Sobretudo naqueles artigos das leituras 1, 2 e 3, né? Que são intervenções públicas de Riquer, assim, né? São conferências que ele dá para um público muito específico, muitas vezes, né? Então, nesse texto, o Riquer esboça uma série de teses soltas, sem um aprofundamento, eu diria, né? E a autora parece enfrentar algumas lacunas do texto, de forma muito perspicaz, sobre a questão colonial, né? Claro, do ponto de vista do colonizador sensibilizado, né? Que ela fala lá do homem comum, né? Ou seja, seria alguém que reflete, né, sobre a questão sem necessariamente estar na posição institucional de comando, por exemplo, né? Por exemplo, de um governante que teria que decidir o que vai fazer com o seu exército que está lá defendendo, possivelmente, né? Então ele fala como um homem comum. Diante desse fenômeno, né, libertário decorrente desses processos históricos, né? Então, para entender a noção de culpa que preside a fala de Riquer, quando ele se põe na mesma posição dos alemães do pós-guerra, de talvez ser um nazista sem o saber em relação à questão colonial, a autora menciona, né, essa frase que está no texto, questão colonial, né? A autora recorre a um desvio, através da tipologia da culpa de Jaspers, para pensar, então, a culpabilidade do colonizador, né? E que estaria, acho que muito bem compreendido isso, eu acho que a frase do Riquer é muito feliz nesse sentido, né? Porque ela, de fato, é quase como se fosse um nazista que, né? Um nazista alemão, né, que tem que se enfrentar com esse problema da culpa, né, pelo fato, inclusive, de ser alemão, né, tem implementado todo esse holocausto, né. Então, a reparação da culpa, aí o problema da reparação, né, é o ponto central da tipologia de Jaspers, e a autora procura, primeiramente, né, assim, na argumentação de Riquer, indícios, ela fala elementos que sugerem tal reparação para a questão colonial, né. Aí, o primeiro indício é que esta questão colonial se situa no plano da culpabilidade política, ou seja, dessa responsabilidade indireta, não criminal propriamente, do cidadão, né. Parece que esse é o primeiro indício. O segundo, ela encontra nos 5 princípios que Riquer elenca e que a autora cita logo na introdução, ou seja, a libertação dos nativos, a superação do mal da colonização, o racismo, o apoio às vanguardas libertárias, me parece, né? Tudo isso faz parte dessa
dessa reparação aqui, né, em relação a essa questão colonial, né. E um terceiro indício, e aí ela diz ainda assim isso tudo significa a disposição favorável ao movimento histórico, tá? Se encontra meio caminho entre a fé, aquilo que se quer propriamente, e a realização disso, a competência política para realizar isso, né? E por fim, né, que seria o terceiro indício, assim, é o horizonte religioso no qual se insere o debate do próprio Riquet, tá? que aponta para a dimensão mais fundamental da culpabilidade metafísica, tá? que essa culpabilidade metafísica faria, então, crescer esse arrependimento moral, né? Ou essa culpabilização moral, né? Através destes indícios, a autora procura qualificar esta reparação na última parte do artigo, que tem o título A Civilização Universal, né? Que antes da conclusão, última parte antes da conclusão, que a conclusão também é muito, muito importante. Acontece que Riquet traça uma estratégia de reconhecimento do outro pelo viés universal da supressão dos preconceitos, no qual a reparação do racismo é um modelo emblemático. Ou seja, de basear-se na noção de comunidade humana, como critério que rompe a circunscrição do Estado-nação e os limites das culturas autóctones, como um núcleo, com seu núcleo de identidade. Tá? E eu acho que aqui eu acho que é o ponto principal, assim, deste arrazoado e dessa estratégia, né? E agora eu explico, talvez, um pouco essa questão, assim, que a autora pergunta se esta seria a melhor estratégia para a recepção do outro enquanto colonizado. E mais ainda, se essa estratégia de focar na comunidade humana, eu diria como índice de civilização universal, diríamos nós aqui, a gente poderia dizer, no meu entendimento, uma espécie de direitos humanos universais. É claro que naquele texto lá, a questão sobre a civilização universal e as culturas nacionais, me parece que é o título, né? Lá aparece essa ideia de que a humanidade, no fundo, seria uma espécie de humanidade universal. Ela se move a partir da técnica, né? Mas e também tem um aspecto humano. Pelo fato de ser humano, diz o Riquet, eu posso... Ele toma o exemplo dos hieróglifos. Ele diz o seguinte: pelo fato de ser humano, como as pessoas da nossa época conseguiram interpretar os hieróglifos? Porque eles se colocaram na posição de humanos, né? E esse se colocar na posição de humanos para entender uma linguagem estranha me parece, essa ideia aqui de uma humanidade, né? E que a todos pertence, né? Então, esse me parece que é esse ponto dessa civilização universal, né? Bom, mas essa civilização, né? Essa ideia de direitos humanos universais, ela também está ancorada na lógica da reciprocidade cristã e da liberdade ou libertação, sabe? De acordo com Riquet, né? E eu acho que a questão me parece que a pergunta da autora é justamente se esse é o melhor caminho a seguir, tá? Não sei, depois você me corrija também, né? Então, tentando entender o cruzamento entre Estado-nação e civilização universal, a autora introduz outro texto, né, um texto de 1958, sobre as aventuras do Estado e a tarefa dos cristãos, né, no qual
um paradoxo se apresenta, eu diria, entre isso é uma interpretação minha, né, entre um nominalismo do Estado e um Estado forte, que faz lembrar, evidente, eu não li o texto, né, mas eu coloquei que faz lembrar, pensamos nós, a problemática marxista do próprio Estado, né, não sei, né, eu teria que ler o texto, eu não tive tempo, né. Ou seja, a ideia da ditadura do proletariado, Estado forte e a sociedade sem classe, né? Que também seria o esvaziamento, o nominalismo do Estado aqui, né? Bom, isso é uma hipótese. Porém, a superação desse paradoxo se põe através da tarefa política dos cristãos, que passa pela imaginação, como a autora mencionou, né? Que parece, então, reverberar, como ela mesma citou, embora no texto não apareça essa problemática, mas ela comentou, né, a questão do imaginário social da utopia, né, ou seja, e a autora cita o próprio Ricoeur, né, que seria a ideia de, enfim, de uma nova sociedade, invenção de estruturas novas, inventar maneiras de fazer os cidadãos participar do poder, né, são dimensões utópicas de um imaginário coletivo, né? Então, e esta imaginação conduz para a grande utopia do cristianismo, né, que é a do amor ao próximo, né? Tal como finaliza o texto, a questão colonial, né? Aqui vale essa citação que a autora cita, né? Do texto A Questão Colonial, e está na página 45 do artigo dela, né, que isso é uma citação do Ricoeur, né. O amor cristão me parece aqui ser o ponto-chave para discernir como se multiplica e se diversifica esse tesouro das nações, né, por meio da libertação política, e também para amar essa perigosa criação contínua da humanidade, através dos movimentos de emancipação dos povos. Então, nessa passagem conclusiva, aí já estou quase me encaminhando para a conclusão também, que a autora percebe um elemento de sustentação importante para a sua própria crítica em relação aos limites da argumentação de Ricoeur. E mesmo, me parece, né, um novo paradoxo parece aí se abrir entre civilização universal e a diversidade dos povos. Talvez o tesouro das nações, como está mencionado no texto lá, que a faz recorrer a outro texto de Ricoeur, né, que é justamente esse texto de 1961, sobre a civilização universal e as culturas nacionais. Segundo a autora, Ricoeur soluciona este paradoxo por meio da comunicação, da transferência para o ponto de vista do outro. Isso é evidente. Inclusive naquele exemplo que eu dei da interpretação ou da tradução dos hieróglifos, né? E tal como a gente procede, né, na própria tradução mesmo, né? Que é um tema que depois o Ricoeur vai abordar lá adiante, né? A questão da tradução. Então, para concluir, a autora atesta a potência do texto de Ricoeur, a questão colonial, segundo a autora, este texto é um manifesto de grande importância por tocar na questão do racismo, da violência e da libertação. Isso é uma citação, de modo muito lúcido, a partir do colonizador, né? E também considera ser um texto revolucionário para a época, mas um pouco ingênuo, diz ela, se comparado com outros críticos, né, mais radicais, como Fanon, Césaire, né, e conclui com duas indagações. A primeira se refere à questão do protagonismo do colonizado em relação à culpabilidade do colonizador. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Na mesma direção, a de como se situa a voz do colonizado diante da civilização universal, né? Então, aponta para uma saída de que esta civilização universal precisa respeitar as particularidades das culturas e a escuta
do povo colonizado. Bom, eu não tenho propriamente uma questão, mas me chamou muita atenção, porque eu acho que o próprio texto da autora, ele coloca a gente numa série de questionamentos, né? E que não fecha, e porque também não é permitido fechar, porque tem coisas que eu acho que talvez nós teríamos que mudar o ponto de vista teórico, né? Não que a gente tenha que abandonar o Riquer, né? Eu acho que ele é muito rico, mas talvez como pensar isso, né? Eu acho que o problema de uma cultura, uma civilização universal, que ela que ela se incorpora dentro da sociedade de tal modo que nós temos, dentro das estruturas sociais e políticas, uma dívida com os europeus, né? Tá? Ou seja, não digo dívida no sentido... parece que essa é a posição do Riquer, né? De ter uma dívida no sentido de que nós forjamos nossas instituições, nossas culturas, enfim, nosso modo de vida, inclusive, né? Dentro desse horizonte técnico, né? E que se torna quase uma condição sine qua non, a partir do qual os próprios povos, ou as culturas nacionais, enfim, teriam que talvez, né, se servir desses instrumentos para poder, né, avançar, enfim, né? Ou seja, é uma perspectiva de não ruptura com a tradição, né? Mas aí eu também não quero me estender, mas eu vou falar de uma experiência que eu tive. Enfim, eu não sei se todos conheceram o professor Sindecum. Nós tínhamos quando eu trabalhava lá no Sul, nós tínhamos um grupo de filosofia intercultural, e a gente trazia fizemos alguns ou vários congressos, né? E eu tive uma vez conversando com o Raul Fornet Betancourt, não sei se vocês conhecem, que é um filósofo. Ele é cubano, mas ele é professor na Alemanha, né? Então ele propõe uma perspectiva de uma filosofia intercultural. E conversando com ele, assim, muito informalmente, né, ele me disse que, de fato, mas isso só para a gente pensar, né, que a partir de Levinas nós teríamos instrumentos melhores, tá? Para pensar essa questão da alteridade, evidentemente, né? Então, aqui, eu acho que um ponto que eu colocaria, enfim, assim, talvez saber um pouco da opinião da própria Cristina, né, sobre essa perspectiva de não digo uma alternativa teórica, mas se nós... O problema, e aí uma questão de defesa. Eu faria a defesa do Riquer, no sentido de que o Riquer sempre teve um certo cuidado com essa questão da alteridade como infinito, no qual não existe a possibilidade do diálogo, porque ela pode, segundo ele, ser violenta, né? No sentido de que há coisas que a gente não pode aceitar, né? Então, por outro lado, claro, a gente poderia trazer vários exemplos assim de como as culturas elas têm elementos particulares que podem ser violentos. O caso das mulheres que são obrigadas a fazer como é o nome? Não é circuncisão, né, mas é oblação vaginal, né? Eu acho que eu não lembro agora o termo, né? Em algumas culturas. E a gente poderia assumir isso como se fosse uma ideia de respeito, né?
as culturas autóctones, dentro dos seus costumes e tudo mais, mas diante de uma argumentação racional, a gente diria sim, né? Por exemplo, se colocando sobre o véu da ignorância, para fazer uma argumentação rawlsiana aqui, né? Ou seja, em que as pessoas não são identificadas como homens e mulheres e chegassem ao ponto de dizer assim, enquanto seres racionais, sob o véu da ignorância, aceitaríamos que como um critério, o fato de sei lá, de castrar ou tirar a possibilidade de... né? Como um elemento, né, que fosse universal, que a gente pudesse compactuar com isso, né, sabe? Então, eu vejo que o Riquet, ao mesmo tempo, tem razão, sabe, nesse sentido, de enfrentar essa questão sob um ponto de vista da civilização universal, vamos dizer assim, ou desse ponto de vista do direito individual, vamos dizer assim, não de uma alteridade absoluta, tá? Pelo menos é como eu leio um pouco a questão, né? Mas não seria uma questão, só é uma questão de mais opinativa mesmo em relação ao texto da Cristina. Eu quero novamente reiterar que foi um prazer, né, fazer essa leitura, e aí eu acho que dá para abrir, né, o debate. Tá ótimo, muito obrigado, Roberto, pela sua leitura. Teve até elementos aí que eu nem estava achando que eu tinha escrito. A gente sempre conhece melhor a gente quando alguém lê, né? Obrigado mesmo, assim. Você trouxe até questões que nem eu tinha pensado, como essa última mesmo dos limites, né, por que é tão complicado, né, esse paradoxo, né, das culturas nacionais, da civilização universal, né, que foi um texto que eu usei mais no final mesmo, acabei não desenvolvendo, né, eu realmente não tenho mesmo, assim, eu nem pensei nesse problema, né, porque eu estava tão focada ali na questão da escuta do outro, né, e de pensar até uma solução riqueriana para os limites do texto dele, né, que eu também não rompo com o Riquet, mas eu faria o que ele faz, né, adiciono, né, visões mais contemporâneas, né, a essa análise dele, né, então eu adicionaria, né, porque o que me parece só que é o principal... a implicação negativa principal dessa coisa da culpa é feita pelo colonizador, né? A civilização universal, o modelo do colonizador, é um certo paternalismo, entendeu? Então, assim, claro que não ele defendeu isso, mas que pode ter essa implicação de um paternalismo, né? E aí eu complementaria, né? A culpa é necessária? É necessária, né? Buscar uma civilização universal, mas enfrentando essa dificuldade que você trouxe, né? De como respeitar a alteridade dos povos, né? De uma forma que também não sejam fechar os olhos, né? Tipo, isso acontece lá na Síria, não tem nada a ver comigo, né? Então vamos respeitar a cultura local, enfim, né? É muito delicado, né? Então eu adicionaria, né? A escuta do outro, né? Então escutar o indígena, escutar o afro-brasileiro, né? Ir lá na favela, na grota, né? Onde estão as pessoas que foram marginalizadas nas gerações anteriores e perguntar o que eles querem, né? E levar educação de qualidade, né? Políticas públicas, porque como a gente falava no Rio, né? O Estado só sobe o morro quando com a força policial, né? E aqui a gente não sobe o morro, aqui em Alagoas a gente desce a grota, né? É diferente, né? Também o Estado só entra na grota quando é para matar, entendeu? Não vai para ver o que está, né, de necessidade. E piorou muito a situação aqui, falando da minha localidade, né? Piorou demais na pandemia, porque os assaltos estão acontecendo dentro da própria comunidade, coisa que não era comum, não era a regra da boa convivência aí do tráfico, né, organizado, né? Você assaltava em outra comunidade, tem-se um certo respeito normalmente pela sua comunidade, mas a situação está tão ruim que as pessoas estão roubando na própria comunidade, né? Então todo mundo está com medo, né?
Então, assim, e uma coisa que também você me fez pensar, que aí é algo que eu já tinha colocado, né, que eu preciso entender o que o Riquet pensa para o Estado, né, e tem muitos textos dele, a Antônia falava disso no começo, né, muitos textos da juventude que ele fala sobre política, né, e aí eu tô entrando nessa seara agora, né, de entender o que ele queria, então, para o Estado, o que seria esse Estado forte, né, por que no momento os cristãos são para ele o modelo, né, e depois ele vai pensando mais nos socialistas, né, e aí você trouxe até o Marx para pensar, né, esse tipo de Estado, eu realmente, para mim, é uma grande nebulosa, assim, eu não sei, é algo que me instiga, né, me instiga a tentar entender, né, só para complementar, para dar a palavra aos outros, né, não monopolizar, né, eu li recentemente, né, depois de ter escrito o artigo, né, um livro do Achille, eu não sei a pronúncia, Mbembe, né, Mbembe, A Crítica da Razão Negra, né, e ele também nessa proposta de uma interculturalidade, ele dá uma solução, só que ele não coloca Ricoeur nas referências, ele fala muito do Foucault, né, e do próprio Fanon, né, que foi importante para ele, né, essa interculturalidade ele propõe também numa situação prospectiva, né, de atenção, né, às particularidades dos povos oprimidos, né, então ele fala assim, só que aí ele tem uma leitura bem focada na questão econômica, né, então ele fala, o primeiro capítulo do livro chama O Devir Negro do Mundo, né, o que é o devir negro do mundo? Ele fala, olha, o racismo não acabou, pelo contrário, está pior, porque agora ele não usa esse termo, né, mas que a gente conhece bem aqui no Brasil, ele é estrutural, né, e ele fica escondido, né, então ele não acabou, pelo contrário, está mais difícil de você identificar, porque as pessoas não se dizem mais racistas, né, mas está pior do que nunca, e mais do que isso, né, toda a mazela, né, econômica, em que as populações negras foram jogadas, né, nos países da América, né, onde a pesquisa dele nesse momento, né, ela vai continuar crescendo, né, e vai se expandir para todas os o proletariado, entendeu? Então, por isso que é o devir negro do mundo, que é tipo assim, né, falando num bom, né, num linguajar alagoano, não cuida não, que não vai ser só com o negro não, vai ser com você também, né? Então, você tá achando que você tá livre? Tá não, né? Vai chegar em você, né? Então, assim, chamando essa atenção para essa ligação muito forte entre o neoliberalismo, né, e a colonização, né, e o racismo é a lógica da dominação, né, então primeiro você convence as pessoas de que existem raças, e aí você convence as pessoas de que algumas são superiores, outras são inferiores, e aí pronto, aí você faz o que você quiser daí, né, então assim, também é uma leitura que eu acho que vai, mas também nessa direção que você falou, eu também não acho que tira a importância do Ricoeur, mas eu acho que vem complementar para desafios que não eram desafios da época dele, né, ou que ele não conseguia enxergar tão facilmente, né, enfim, mas aí eu abro aí acho que o pessoal pode trazer outros pontos de vista, mas muito obrigado, viu, Roberto, pela sua leitura, contribuiu muito.